Salve, seja bem-vindo. Nós estamos falando diretamente dos estúdios da Jovem Pan aqui no Planalto Central do país, o coração do poder. E vamos falar aqui de política. Você sabe que a política mexe com a sua vida, né? Define a escola do seu filho, a casa que você mora e a projeção de futuro. Sem a política é a barbárie. Daí a necessidade de cada vez mais possamos entender as entranhas daquele poder. Hoje aqui no Ponto Final nós estamos com uma deputada importante que trabalha muito nos bastidores aqui. É a deputada do Mato Grosso, do União Brasil, Gisela Simona. Deputada, muito obrigado por estar aqui nos estúdios da Jovem Pan. Olá, José Maria Trindade, uma honra, né, estar aqui com você, com todos aí que assistem o programa Ponto Final aqui na Jovem Pan, né, poder compartilhar um pouco do nosso mandato, da nossa luta aí em defesa da população brasileira dentro do Congresso Nacional. E a senhora falou de luta, deputada. Hoje a política é uma luta, né? É uma luta. Como é que a senhora está vendo aí essa tensão? Eu acho que política sempre teve, né? Porque envolve paixão, envolve opiniões pesadas, então essa tendência era natural. Mas o fogo não está quente demais nessa disputa, não? Quente demais, né? Eu costumo dizer que a luta é grande para chegar até aqui. E, na verdade, quando estamos aqui, a gente percebe que não tem dia fácil dentro do Congresso Nacional. Então, são dias de muita discussão e, ultimamente, cada vez mais tenso, né? Eu falo que vão esticando a corda a todo momento e a gente chega no momento em que você vê a própria democracia ameaçada também, né? O que é muito ruim para o país, porque eu, particularmente, sou muito contra a questão da polarização. Eu acredito que isso nos faz desviar do verdadeiro foco, que é aí a defesa das pessoas, de melhorar a vida das pessoas aqui dentro do parlamento, né? Então, quando você desvia esse foco dentro da polarização, você está buscando torcida organizada. E, nesse contexto, você deixa de discutir aquilo que realmente importa para o nosso país. Deputada, eu escuto de colegas da senhora de que quando chega na base para fazer campanha, pedir o voto, aí a pergunta é, mas você é Lula ou Bolsonaro? Aí, você é Lula ou Bolsonaro? Quer dizer, fica um contexto muito complexo, né? Muito complexo, José Maria. Inclusive, as últimas eleições foram assim e acredito que, infelizmente, ainda talvez teremos isso em 2026. Né? As pessoas, às vezes, nem querem saber sua proposta, né? O que você pensa sobre o que vai resolver a saúde, a educação do país ou qualquer outra pauta. Ela quer saber aí a sua decisão para o executivo, ou seja, você, como você falou, você é Lula ou você é Bolsonaro, e não existe meio termo, né? E volto a dizer, isso para mim é muito ruim para o país, porque você deixa de conhecer verdadeiramente aquele que é o representante do povo, aquele que vai estar ali na linha de frente da trincheira para lutar e defender e fiscalizar aquilo que você precisa no seu dia a dia, por conta, muitas vezes, de ideologias que nem sempre dizem o melhor para você. Mas é um divisor de águas importante, né? É uma ideia de grupos, é uma ideia que tem parâmetros, não é por acaso. E também é uma tendência mundial. Eu acho até que no Brasil chegou tarde. É uma tendência, né? Vejam que eu acredito que ela, na verdade, te dá norte, né? De quem é a pessoa que você, ou bandeiras que a pessoa minimamente defende e que estará à frente protegendo, né? Mas no dia a dia, vejam que quando nós estamos dentro do Congresso Nacional, eu digo que há pautas que vêm muitas vezes de iniciativas da direita que correspondem sim àquilo que eu entendo que é necessário para a minha população, como também existem pautas da esquerda que vêm e correspondem à minha população. Então, quando eu falo que é ruim, é do ponto de vista de você, muitas vezes, deixar de votar numa pauta que é boa para a população porque ela é oriunda da esquerda ou da direita. Então, é nesse sentido que eu entendo ruim. Mas ter lado é sempre necessário nesse país, até para você poder tomar o direcionamento mais adequado, né? Recentemente, a senhora foi relatora de um projeto muito importante, né? Que é um projeto que foi levado pela bancada negra, que cria um fundo de promoção e de desenvolvimento, por que não dizer, dos negros e pardos no Brasil. O projeto foi aprovado, mas esse é um assunto muito polêmico até aqui no Congresso Nacional. Por que é tão polêmico assim falar na população negra e nas dificuldades? É evidente, na própria representação aqui, esse quadro é descrito, né? A representação ela é muito menor do que a representação no Brasil e na sociedade.
Exato. É polêmico porque, na verdade, existe uma narrativa que toda vez que você discute de políticas públicas, por exemplo, para a população negra, que nós poderíamos estar tentando dividir o país entre brancos e negros ou algo nesse sentido. Mas esse fundo é uma pauta que eu entendo que é diferente disso, porque vejam que, primeiro, só para o cidadão que está nos assistindo entender, para você propor uma emenda constitucional, você precisa minimamente de 171 assinaturas. Né? Essa ela vem com 175 assinaturas de pessoas brancas, pardas, negras, de diferentes siglas partidárias, o que demonstra que é uma pauta suprapartidária, que interessa à esquerda, à direita, ao centro, a todos do Congresso Nacional, e vem exatamente para quê? Para a gente corrigir aquilo que os números nos mostram, que é incontestável. Né? Infelizmente, a população negra do nosso país é a que tem menos acesso ainda à saúde, à educação, né? É ela que está mais presente nos índices de violência do nosso país. Então, quando você tem uma política pública que, na verdade, ela vem com o objetivo de reparar, né, essa discriminação racial que existe no nosso país, as pessoas aceitam a ideia. E vejam que, embora seja muito polêmica, na CCJ nós conseguimos ganhar aí com 41 votos contra 15. Né? Então, um número bastante expressivo aí com relação a essa vitória, que garantiu, sim, 20 bilhões de reais da União, né, para que se possa investir e dar igualdade de oportunidades à população negra do nosso país. E quando eu falo de população negra, eu estou falando de pretos e pardos do nosso país. O retrato é o seguinte, são 513 deputados. Só 135 são autodeclaração, né? Exato. De negros e pardos. Mas se a maioria do povo brasileiro de negros e pardos, quer dizer, tem aí já um desequilíbrio. Exatamente. Mas é uma pauta muito contestada, né? Os argumentos são de que é preciso ajudar, é preciso fortalecer a pobreza, os que não têm chance, e aí não teria cor. Por que não é assim? Então, na verdade, não é assim porque, e aí é todo um conjunto de dados, né? Quando você observa essa distorção, essa desigualdade, você acaba verificando a população negra nos rincões aí mais pobres do nosso país, que aí você encontra a desigualdade racial juntamente com a desigualdade social, também junto a isso, né, com o menor número de negros dentro das escolas, né, depois das políticas afirmativas, a gente teve inclusive uma mudança nesse cenário, né, inclusive nas universidades brasileiras com maior número de negros, o que demonstra que há uma necessidade ainda assim de ter essas reparações do ponto de vista legal para que a gente consiga realmente atingir essa plenitude de igualdade que nós tanto almejamos no nosso país. Olha, deputada Gisela, a senhora trabalha em pautas sensíveis, né? Mulher, negra, de um estado assim relativamente pequeno na representatividade aqui, é muito difícil, né, levar essas pautas em frente. É difícil, né? Mas aí eu digo que também quando a gente chega na Câmara a gente vai descobrindo um pouco do que a gente tem de bom, no sentido de descobrir um pouco dessa vontade e da necessidade e da habilidade para articular, né? Porque o que nós entendemos quando você consegue demonstrar com dados, com números, né, evidências claras da importância de uma pauta, você faz o convencimento. Né? Então, isso a gente tem feito dentro do nosso mandato no sentido de tudo que nós apresentamos que venha embasado, né, com números, com dados, com evidências. Isso ajuda muito no convencimento de uma pauta, por mais difícil que seja. Né? Você fala aí, por exemplo, da questão da violência contra a mulher. Nós acabamos aí de encerrar o agosto, que é um mês dedicado aí ao Agosto Lilás, que nós falamos que é o mês do combate à violência contra a mulher no nosso Brasil, e vejam aí que nós temos dados muito graves, né, de 4 mulheres morrendo por dia no nosso país por feminicídio, né, e eu tenho muita honra de ter sido relatora do chamado pacote antifeminicídio na Câmara dos Deputados, que fez com que a pena hoje do feminicida ela seja a maior do Código Penal brasileiro, que é uma pena de 40 anos, né, então é uma resposta também que nós precisamos dar para diminuir esse sentimento de impunidade, né, porque hoje o que você vê na notícia é uma que levou 61 socos dentro do elevador, é outra que teve 120 facadas, é outra mulher que morreu aí com marteladas, né? Ou seja, crimes graves, crimes de ódio que nós estamos assistindo, né? E o Congresso Nacional precisa tomar posição.
não só pela pena, né, mas agora, por exemplo, que começa toda a discussão da LDO e nós estamos discutindo isso nas comissões, é ter dinheiro, né? A gente diz sempre, né, e isso foi uma justificativa no fundo de reparação, de que não há política pública sem dinheiro. Então, se o governo federal, ele também não destinar para o orçamento do Ministério das Mulheres recurso para que a gente tenha nos estados e municípios, né, um aumento aí voltado para o acolhimento a essa mulher, para a rede de proteção, para mais delegacias 24 horas, enfim, todo um arcabouço aí de investimento, nós não vamos ter aí esses números diminuídos no nosso país. Agora, deputada, eu realmente não sei por que essas pautas que nós estamos falando, elas foram, tipo, sequestradas pela esquerda. Isso é pauta de esquerda ou de direita? Por quê? Eu digo que é uma pauta suprapartidária, porque veja bem, ser, né? deveriam ser, e a gente trabalha muito nesse sentido, porque vejam que quando você, na verdade, trata da mulher, e aqui eu falei do número de feminicídios, por exemplo, quando uma mulher morre, eu vou te dar um exemplo de Mato Grosso, que infelizmente aí é o estado do Brasil, é o meu estado e é o estado do Brasil hoje com o maior número de feminicídios do estado brasileiro. E vejam que nós fechamos o ano passado, por exemplo, com 47 feminicídios e até agora, o mês de agosto, nós já estamos com 37 feminicídios. E por quê? Qual é o motivo? Né? Aqui também, no Distrito Federal, o número é surpreendentemente negativo, é muito alto. Por que, deputada, a que a senhora atribui essa cultura? Então, vejam que essa situação os estados que são conservadores, principalmente, eu vejo que há uma naturalização da violência no dia a dia, né? Porque o feminicídio, por exemplo, ele não acontece do dia para a noite. Estudos científicos já feitos com dados demonstram que, na verdade, a violência ela começa ali, muitas vezes com cenas que aparentemente são de ciúmes, são violências verbais, né? São violências psicológicas, moral, que acontece dentro da família, que vai se naturalizando. Construindo, né? Reconstruindo isso até você chegar à maior delas, que é a morte. Né? E a comprovação é de que quem denuncia, ao contrário do que se imagina, quem denuncia fica livre desse tipo de violência, né? Exatamente. É preciso denunciar, né? Exato. Tanto que o nosso incentivo é exatamente para romper o silêncio, né? Que as mulheres rompam o silêncio, né? Inclusive nós temos aí vários projetos de lei nesse sentido, conseguimos conseguir êxito aí para que, por exemplo, na Voz do Brasil a gente tenha 1 minuto por dia divulgando os canais de denúncia da violência contra a mulher, né? Temos aí a própria transformar esse canal num canal acessível para pessoas com deficiência, né? Porque mulheres que são surdas, mudas, tiveram dificuldade de acessar o 180 hoje, então temos projetos nesse sentido também para tornar mais acessível o canal. Enfim, há uma necessidade sim de termos publicidade hoje no nosso país voltada primeiro para mostrar que quem mata a mulher pelo fato de ser mulher não sai mais pela porta da frente da delegacia, que hoje tem uma pena de 40 anos. É maior do que latrocínio, né? Exatamente. Roubo seguido de morte. Exatamente. Então nós precisamos mostrar isso, né, para desincentivar qualquer tipo de tentativa de feminicídio, mas nós precisamos mostrar que existe uma rede de proteção. E aí quando eu falo da rede de proteção, que existe, na verdade existe em alguns lugares, né? E é por isso que nós, como eu falei, precisamos de investimento, de recurso público para esse tipo de política pública. Pois é, como polêmica pouca não adianta, a deputada Gisela, ela lida muito na área de defesa do consumidor. A senhora foi do PROCON, do Mato Grosso, né? Exato. O Código de Defesa do Consumidor é um documento relativamente novo no Brasil, né? E um dos melhores do mundo por concentrar ali toda a legislação sobre o mesmo assunto. Hoje, depois de 35 anos, né, do Código, como é que está essa relação consumidor e fornecedor? Importante a pergunta, José Maria. Inclusive, no próximo dia 11 de setembro, né, o Código de Defesa do Consumidor completa aí seus 35 anos. Né? No dia 9 de setembro tem uma sessão solene que nós estamos organizando aí na Câmara dos Deputados, exatamente para que a gente possa aí, inclusive, agradecer, né, a essas pessoas que fizeram parte de toda essa história desses 35 anos do Código de Defesa do Consumidor, porque é um código novo, nós tivemos muita inovação
inovação no mercado de consumo, mas ele continua atual, porque é uma norma bastante principiológica, né, e traz regras ali bastante atuais, né, e que estão, na verdade, sendo adaptadas, como é principiológico, ao mundo atual, né? Eu digo isso, por exemplo... Até hoje se adaptando. Se adaptando, né? Nós comentávamos nos bastidores, você que foi alguém que acompanhou muito de perto, né, todo esse nascedouro do Código de Defesa. Dr. Herman Benjamin, que foi uma pessoa importantíssima. Ministro Herman. O Geraldo Alckmin. Exato, né? Então a gente conversava aí nos bastidores essa questão, por exemplo, as compras pela internet, né? Que em 1990 você não existia, mas tem lá o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor que fala que quando você compra à distância, né? Você fora do estabelecimento, mesmo que seja na cidade, mas fora do estabelecimento comercial. Exatamente, te dá o direito de arrependimento. Então, 7 dias. Aquilo que servia, né? Para aquelas compras que na verdade era do vendedor que passava na porta de casa para fazer a compra ali do dia a dia, na verdade hoje você usa isso pelas compras pela internet, né, que se faz, e então o e-commerce então que tornou muito forte, né, claro, precisando muitas vezes de novas adaptações, mas um código que se mantém atual, e o que hoje nós fazemos muito na Câmara é evitar retrocessos a esse ordenamento jurídico tão importante. Deputado, eu tenho 2 dúvidas sobre esse assunto, sobre hotéis e passagens aéreas, né? O código é muito claro de que você não pode tratar pessoas diferentes, né? Assim, um preço para uma e um preço para outra. Em caso da passagem, isso acontece. Ninguém sabe o valor real. Quanto que é uma passagem daqui para Cuiabá? Ninguém sabe. Dependendo do dia, da hora. Quanto é uma passagem de Brasília a São Paulo? Ninguém sabe. Se você chegar lá no guichê, você vai ser extorquido. Extorquido mesmo, porque é muito caro. Quer dizer, isso não é contra o código, e agora os hotéis estão indo no mesmo caminho. Nós temos uma linha muito tênue aí, né? Hoje existe tem a lei que trata da questão do liberalismo econômico hoje, né? Em que, na verdade, você tem uma variação do preço também de acordo com a procura do mercado, né? Então, isso influencia no preço do produto, né? Como uma corrida por aplicativo hoje, né? Que você vai fazer, na verdade, depende do trânsito como está, da disponibilidade de carros à sua disposição. Então, há discussões grandes dentro da Câmara dos Deputados, por exemplo, quando você tenta ter o preço fixo de um produto ou de um determinado serviço, se isso, na verdade, ele prejudica ou ajuda o consumidor, né? Porque você teria essas variações, né? Então, muita gente defende, né? Por exemplo, pegando 2 tipos de transporte, o transporte rodoviário, por exemplo, que você vai no guichê e você tem o preço certo para ir determinado dia e voltar, independente se falta 10 dias ou 20 dias ou é no mesmo dia a sua viagem. Tendo vaga, você compra. Tendo vaga, você compra. Mas algumas empresas já estão adotando esse sistema. Estão adotando esse sistema também. Então, mas a senhora considera, porque de certa forma beneficia também quem se antecipa, né? Então, na verdade, a gente tem, inclusive, eu faço parte da Comissão de Defesa do Consumidor, a gente, inclusive, requereu à equipe legislativa alguns estudos nesse sentido, porque nós temos vários projetos hoje, alguns questionando essa questão do preço diferenciado, né? E alguns, na verdade, conclamando para que tenha, porque melhora aí o preço ao consumidor final. Não tem como eu disse, em algumas situações ajuda, em algumas situações prejudica, né? Mas é só com esse estudo que nós solicitamos, a gente vai ter mais uma comprovação científica do que é realmente benéfico ou não para o consumidor. Deputada, nós falamos aqui da segurança e a violência contra a mulher, né? E a mulher sempre é mais exposta em qualquer sistema de violência, né? E nós estamos com uma epidemia de violência no Brasil, né? Os estados estão amargando índices aí muito graves, há um sentimento de insegurança muito grande e o Congresso Nacional está com a PEC da segurança pública para votar. Melhora, a senhora está apostando nessa possibilidade de mudança na Constituição? A gente acha que é concentradora aqui no governo federal? Então, vejam que é uma PEC que ainda vai dar muita discussão, né? Porque, inclusive, para a admissibilidade dela na CCJ,
houve um acordo de que realmente todo o mérito fosse discutido agora por essa comissão especial que será criada, né? O que se conseguiu retirar na admissibilidade da PEC, que se colocou como inconstitucional, foi a questão de não tirar aí a autonomia dos estados, né? Porque a União... Mas o próprio texto do governo já foi, assim, com vetos ali, a retirada de autonomia dos estados. Mas precisou de ter o substitutivo pelo relator, né? Na época, para que a gente conseguisse até, inclusive, ter esse consenso de principalmente admitir aí a PEC. Né? Ainda não saiu os nomes da comissão especial. Muitas vezes, com os nomes, a gente também tem uma visualização de como ela vem, né? Se ela vem mais governo ou mais modelo de oposição. No texto inicial, a gente não tem nada voltado para essa questão específica da questão da mulher, né? Da violência contra a mulher no nosso país, como também não tem nada, por exemplo, voltado para a questão das facções, que é uma grande preocupação hoje do nosso país. Então, são pontos aí que agora, na comissão especial, se tentará mobilizar para que haja uma previsão específica no texto. Precisa mudar, precisa, né, deputada? Arrepia o poder do crime organizado, como cresceu no Brasil, enraizou e está tomando conta de todos os setores, né? Exatamente. Inclusive, participamos aí nas últimas semanas da reunião da FPA, que é a Frente Parlamentar Agropecuária, né? Inclusive, a própria FPA, depois de toda essa descoberta de envolvimento do PCC, né, em várias situações econômicas aí, da listagem de projetos de lei que são importantes colocar em pauta para blindar um pouco essa questão do crime organizado em setores específicos, desde questão da sonegação, barrar mais a questão da sonegação fiscal, né, dentro da questão dos combustíveis, né? Então há uma necessidade sim do Congresso Nacional ter isso como pauta prioritária. A senhora mostra que o Congresso, aparentemente, quem vê de longe, acha que o debate aqui é sobre anistia, Bolsonaro ou Lula, julgamento no Supremo Tribunal Federal, e vai muito além, né? Tem muitos detalhes, muitos projetos em andamento e todos projetos importantes. Projetos muito importantes, né? Veja aí que muitas vezes é isso, né? Como fica a torcida falando de alguns projetos que podem aí ter mais destaque na mídia, né? Como você falou do caso da anistia, mas tudo está acontecendo, né? Há pouco tempo enfrentamos aí a questão da adultização, né? Da questão de crianças e adolescentes. Foi rápido, né? Com relação à questão aí nas redes e mídias sociais de maneira geral, que entendo que foi muito relevante também, né? Essa situação passou pela Câmara dos Deputados, já passou pelo Senado, né? Aguardando aí a sanção presidencial, porque é um tema que, na verdade, existe, é uma discussão há muito tempo no país. Foi necessário um influencer vir a público para poder chamar a atenção do país de uma forma que a Câmara, o Congresso como um todo debatesse, né, mas a regulamentação das redes sociais, né, da mídia como um todo, no que se refere a crimes que já são punidos no âmbito convencional, é muito importante. Pois é. Esse é um debate muito mais profundo. Eu entendo que o comunicador Felp, ele fez uma gravação sobre a adultização de crianças, que é grave, né? Estava aí na cara de todo mundo e ninguém tomava providência nenhuma. Mas ele, na verdade, ele denunciou as redes, que são escadas, são palco para uma série de injustiças e crimes. A gravação que ele fez com criança, você pode pegar negros, lésbicas, gays, gordos, magros, feios, feias. Se você for prestar atenção, as redes empurram o que você está vendo, e cada vez mais. Ódio, 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 amor, até amor, amor, amor. Então, assim, a senhora acha que é preciso colocar freio ou tá bom e deixa a coisa andar? Na minha opinião, tem que colocar freio, tem que ter responsabilização, né? Porque é muito grave o que tem se cometido aí pelas redes sociais, né? De maneira geral. É claro que sempre tentam, de alguma forma, frear essas pautas com o risco de ferir a liberdade de expressão, de nós voltarmos a ter censura no nosso país, mas vejam que nós não podemos ter esse receio e deixar, né, com que essa avalanche de crimes aconteçam, né, nas redes sociais sem que haja uma verdadeira proteção, sem que haja verdadeira responsabilização, principalmente das plataformas. Onde está esse limite?
de não permitir a censura, e aí seria grave. A Constituição proíbe, né, a censura, mas Não, proíbe também o anonimato. Mas onde está esse limite ali, deputada? Então, é um limite muito tênue, né? Porque o que acontece? Nós precisamos sempre de ter, e aí é isso que é a desconfiança hoje, né? Principalmente da oposição, é porque nós precisamos ter um órgão regulador, nós precisamos ter um terceiro desinteressado, né? Em o lado B, que vai fazer a gestão disso, porque quem faz o filtro quando eu denuncio que aquilo é um crime, né, que aquilo é errado, que aquilo fere, né, direitos. Então, na verdade, vai ter que ter essa confiança num órgão regulador. E para isso, né, é que há essa desconfiança, porque você pega a oposição, fala que é o governo, que o governo vai pensar a favor de quem é do governo, e aí você começa toda essa discussão, né, mas o liame é tênue, mas é possível existir, né, e hoje nós temos condições, sim, de fazer normas que fazem essa diferença, né, do que é a liberdade de expressão e do que é crime. É verdade. E a origem disso tudo, essa divergência, vamos dizer, essa dificuldade de conviver com esse novo mundo da comunicação, é a educação. O Brasil passou por uma grande transformação na educação durante o governo Fernando Henrique. Paulo Renato, no programa Todos na Escola, colocou as nossas crianças na escola, o que não era obrigatório, mas esqueceu da qualidade. De lá para cá não houve mudanças, né? A educação está com problemas, viu, deputada? Eu vi os últimos números, né, de DEB e de avaliações internacionais. Os nossos melhores alunos são equivalentes aos piores alunos, por exemplo, da Europa. Isso é muito grave, né? E o que a gente verifica, né? Que muitos problemas que hoje nós temos, ele é exatamente oriundo disso, né? A educação a médio e longo prazo é ela que vai corrigir muitas distorções, muitos crimes que hoje acontecem na sociedade, né? Nós falamos aqui, como eu te disse, da questão, por exemplo, da violência contra a mulher. É algo que a família, né, as escolas têm um papel fundamental, né? Quando você vê nessa própria quebrar questão... a lógica, né? Dessa cultura, né, machista e tudo mais. Então, é parte dali, né, essa questão cívica nossa, de amor pelo país, né, de lutar, da solidariedade, tudo isso vem da educação, né? Então, é preciso um investimento forte nisso, né, para que a gente possa ter uma mudança no perfil, né, das pessoas aí que nós estamos formando no país. O extrato educacional no Brasil prioriza muito a educação superior. É onde o governo investe muito, o Ministério da Educação cuida das universidades, são verbas fortes, os profissionais das universidades ganham muito mais do que os professores de outras escolas, e não venham dizer, porque é nível superior, tudo é professor, e cada um tem as suas dificuldades, né? Uma professora lá do ensino fundamental tem dificuldades com os alunos, talvez até maiores do que na universidade pública. E há quem defenda a inversão dessa lógica, né? Investir, porque hoje a educação básica é do município, depois do Estado, e aí a União. Só que é um funil muito grande. E poucas pessoas que saem de escolas públicas conseguem entrar nas universidades públicas, mesmo com cotas. Verdade, eu defendo muito essa inversão, né, porque na verdade é na base que a gente começa a formar os cidadãos de verdade, né, que a gente precisa para o país. A inversão é colocar mais atenção de investimento, né? Exato. Né? A inversão e deixar as universidades mais para a iniciativa privada, mais ou menos, né? Exatamente, porque o que acontece na prática? Na educação infantil, né, você ainda tem muito problema de acesso no nosso país, né, a dificuldade de chegar até as escolas, né, para quem conhece o interior do nosso país aí, as dificuldades das escolas rurais, de você ter um transporte escolar que muitas vezes... E fica sob responsabilidade do prefeito, que nem sempre entende essa importância. Nem entende e não tem recurso, porque hoje muitos prefeitos, nós sabemos aí, que vivem de pires na mão, seja com relação a solicitar verba de emendas, inclusive sobrevivendo dentro dos municípios em busca de emenda parlamentar, né, algo que deveria se ter de pronto, né, você tem incentivos à
ainda muito pequenos, por exemplo, da própria merenda escolar, né, no que se refere ao que se paga, porque nós sabemos aí que um motivador, que um incentivador para se ter a frequência escolar é a merenda no nosso país, nós não podemos ignorar isso jamais. Então são custos aí que hoje estão com o prefeito municipal, né, que há pouca participação ainda da União nessa fase tão fundamental do ensino. Pois é, deputada, nosso tempo está se encerrando, mas eu queria que a senhora falasse um pouco do Mato Grosso. O Mato Grosso hoje é um dos maiores, talvez o maior exportador do agro do Brasil. Como é que está o Mato Grosso? Mato Grosso, felizmente, é um estado que eu tenho muito orgulho de dizer que é um pedaço do Brasil que dá certo, né? Eu digo isso porque nós falamos há pouco da educação, né? Antes de iniciar o atual governo, que é o governador Mauro Mendes, nós estávamos aí em 24º lugar, hoje está em 8º lugar do IDEB, né? Os índices aí de melhora da educação, então melhorou muito, né? Nós temos aí uma gestão que hoje consegue ter cerca de 20% para investimento, né? Então é um estado que em todos os municípios que você vai tem muita obra sendo feita. Eu estou falando de asfalto, de pontes, né? Eu estou dizendo que é essa parte de logística, de infraestrutura, mas eu estou dizendo também que, por exemplo, um problema que é grave em todos os estados da federação com relação à saúde, por exemplo, Mato Grosso hoje está se preparando para inaugurar 6 grandes hospitais regionais dentro do estado, o que vai facilitar muito a vida das pessoas no que se refere a um atendimento de saúde que seja digno à população, né? Então é um estado que realmente cresce não só do ponto de vista do agro, né, que é a maior riqueza do estado e é o que gera essa economia, mas que tem cuidado muito das pessoas também. Eu queria agradecer muito o pessoal da ProSoja do Mato Grosso, lá de Cuiabá, e o pessoal de Canarana, que é uma cidade maravilhosa também, que tem uma produção agrícola fantástica. Gostei muito de conhecer Canarana. Pois é, o ponto final é assim, mostra as entranhas e o que pensa cada parlamentar. Isso é muito importante para o nosso dia a dia e para a vida de todos nós, né? Deputada, muito boa noite. E a você, muito obrigado, muito boa noite. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.